Olá a todos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Protector, que hoje é um webinar muito especial para falar sobre o seguro de transportes, que é um seguro extremamente importante e promissor para os corretores. Tenho a honra de ter aqui os maiores especialistas no segmento, Salvatore, Mariane e Vanderlei, pessoas de alto conhecimento sobre o assunto, e tenho certeza que vai ser uma hora que a gente vai poder trocar muita experiência. Vocês podem fazer pergunta a qualquer momento durante o nosso chat, que a gente vai respondendo, e o que não for possível responder, depois da sessão de perguntas e respostas, no final, a gente encaminha por e-mail. Tá? Como uma breve introdução, vou fazer uma harmonização de conhecimentos com todos os nossos corretores, e aí eu passo para os especialistas. Bom, sempre que for falar de seguro, os segurados perguntam quem é a seguradora. Então, a gente sempre fala um pouco sobre a seguradora para que os corretores tenham confiança de vender uma empresa sólida financeiramente, que pertence a um grupo norte-americano. Recentemente, começamos a ser listados na Bolsa de Valores de Nova York, NYSE. Antes estávamos na Nasdaq, mas como a empresa vem crescendo, entendeu que era importante estar numa bolsa maior, mais conhecida. Já temos 70 anos de atuação, completado semana passada, e um crescimento de 26% dos prêmios emitidos em relação ao mesmo período de 2016. Como vocês podem ver no slide, foram 2,7 bilhões de dólares, o grupo todo, um grupo internacional presente nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, no Oriente Médio e aqui também na América Latina. A Argo Seguros, a nossa operação do Brasil, desde 2012, já temos 160 milhões, para aproximadamente 160 milhões de prêmios emitidos no último ano, principalmente no segmento de property, de empresarial, RC e transporte. São os grandes ramos de atuação da nossa empresa. E, apesar de não ser um grupo que atua em todos os segmentos, ou nos segmentos de varejo, digamos assim, como um automóvel ou vida, nossa atuação nichada já nos traz muito orgulho. Hoje somos líderes em RC profissional, a maior seguradora esse ano, até o meio do ano. Somos líderes no seguro de bikes esportivas e também líderes no segmento de transporte internacional. E, graças à ajuda de todos vocês e à confiança de vocês, também fomos brindados em diversas honrarias e premiações que nos deixam orgulhosos e confiantes que estamos trilhando o caminho certo do sucesso. Então, está aí diversas premiações, não só aqui no Brasil, mas também internacional. Falando um pouco do Protector, junto com a Argo Seguros, nós desenvolvemos uma plataforma digital de venda de seguros. Foi pioneira e a primeira que trouxe uma experiência digital para o corretor. Até então, quando se pensava em seguradora digital, era fazer a venda direta. Não, nós fizemos um modelo de negócio para dar a experiência digital também para o corretor e permitir que o corretor tivesse uma experiência melhor de venda com os seus segurados, com mais informação, com uma transação mais eficiente, mais rápida, permitindo vender mais com menos recursos. Então, hoje nós já temos 12 produtos na nossa plataforma, mais de 50 mil segurados ativos, 250 mil transações, e o que me deixa mais orgulhoso, mais de quase 6 mil corretores cadastrados e crescendo. Então, eu agradeço muito a todos pela confiança que nos tem dado. Bom, nosso portfólio de produto, como falei, os 12 produtos. Hoje vamos falar mais do Protector Cargas, ou do seguro de
cargas, mais especificamente, mas temos também uma gama de seguros profissionais para diversas atividades e também o de bikes, como falei, o empresarial e o RC Eventos, que é o único de RC geral. Bom, agora eu passo a palavra para o nosso diretor de transporte, Salvatore, que vai passar aí para começar a parte boa da nossa apresentação. Muito bem. Bom dia, obrigado pelas inscrições. Nós estamos muito felizes, tem uma quantidade imensa de inscritos. O nosso objetivo, então, como o Roberto disse, é falar do Protector Cargas, focando no seguro de transporte internacional. Esse seguro é um seguro corporativo, bastante especializado, requer muita especialização do corretor. Então, é até um pouco temido pelos corretores por essa burocracia, por essa especialização que precisa ter. Então, nosso objetivo nessa plataforma digital que nós temos é desmistificar um pouco e facilitar com que o corretor possa se inserir nesse segmento de seguro de transporte bastante consultivo, bastante específico, né? Para vocês terem uma ideia, e esses são dados do Sincor São Paulo, nós temos 35 mil corretores no estado de São Paulo, vou usar o São Paulo como referência, 17 mil corretores na capital, e o Sincor diz que entre 300 a 400 corretores somente são especializados ou focam seguros de transportes. Então, tem um potencial de crescimento bastante interessante para os corretores nesse segmento. Talvez não estão nesse segmento por essa burocracia que existe, né? E aonde a gente está inserido nisso? Aqui na apresentação, se vocês olharem do lado direito no gráfico, nós temos o ranking da SUSEP de 2017. Esse aqui mostra o portfólio do mercado. Esse seguro de transporte como um todo, transporte nacional, internacional e seguro para transportadores, o prêmio do seguro gira em torno de 3 bilhões de reais. O transporte internacional são só 15% desse total. Por volta de 400 milhões, 400 e poucos milhões, mas apresenta um crescimento de 2017 para 2018, já para o primeiro semestre de 2018, de 21%. Não é um seguro obrigatório. Se a gente tomar como base que a balança comercial do Brasil tem em exportações 140 bilhões de reais e importações na ordem de 100 bilhões de reais, quando a gente fala de 400 milhões de prêmio por volta disso, e somente 300 corretores atuando, você vê que tem um potencial de crescimento muito grande. São vários os motivos que as pessoas não contratam, as empresas não contratam seguro, principalmente de exportação, que é onde a menor fatia contrata seguro de exportação no Brasil. Os exportadores têm uma cultura de não fazer seguro por vários motivos. Uma cultura de achar que se você coloca o preço do seguro no seu produto que está sendo exportado, você vai encarecer seu preço, por exemplo. Um outro motivo que aí vem de acordo aqui com o nosso entendimento, e é o que a gente está tentando desmistificar, se você tem poucos corretores fazendo oferta também desse seguro, é um dos motivos que pode estar, que abaixa a contratação do seguro pela pouca oferta por parte dos corretores. Então, não é um seguro obrigatório, já foi seguro obrigatório no passado. Se você fizesse uma importação, teria que contratar o seguro no Brasil. Não era obrigatório, mas tinha uma determinação que se fizesse, teria que ser no Brasil. Hoje não tem mais isso. Hoje você pode contratar seguro no exterior, tanto na importação quanto na exportação. Aqui no gráfico, na parte de coberturas, para simplificar um pouco essa burocracia que existe nesse seguro, no nosso produto Protector Cargas, no digital, nós temos uma condição, um resumo das condições gerais bastante amigável para facilitar o entendimento do corretor com relação a esse seguro. Coberturas e produtos no Brasil, também é importante citar, não perde nada para ninguém em nenhum país do mundo. O Brasil tem produtos e condições comerciais igual
ao que existe nos países consolidados nesse segmento. Então, qualquer cobertura que exista lá fora ou condição comercial, nós temos muita similaridade. Não é esse o problema também, tá? Outros riscos aqui, outros riscos, por exemplo, avaria grossa. Eu coloquei o item 2 aqui da apresentação do lado esquerdo. Por falta de conhecimento dos importadores, ou por essa cultura que eu mencionei de não contratar seguro, porque acha que não dá sinistro, por exemplo, um caso de avaria grossa, o último que nós tivemos, e aí nós vamos explicar o que é uma avaria grossa, o Vanderlei vai ter, inclusive citar um exemplo, mostrar um videozinho, é um sinistro, é um tipo de sinistro que dá, de 6.000 contêineres que estavam dentro do navio, 1.400 não tinham seguro, né? E quando isso acontece, o importador tem que participar do prejuízo, e nós vamos explicar isso mais para frente, mas para citar, é um dado importante para mostrar que muita gente não faz seguro, ou pela falta de oferta, ou por conta da burocracia. Que o corretor pensa ser muito difícil e a gente quer desmistificar isso com o Protector Cargas, tá? Um outro exemplo para ajudar a gente nessa análise são os incoterms, que são utilizados entre o comprador e o vendedor. São regras de comércio exterior. Esses incoterms determinam a responsabilidade, onde começa e termina a responsabilidade entre as partes, né? Então, é outra coisa que o corretor teme um pouco, e é muito conhecido, por exemplo, venda CIF, custo, seguro e frete. Para ajudar, nós também vamos soltar, vai estar disponível na nossa plataforma digital, na página do corretor, um e-book, um material muito interessante, muito bem feito, com gráficos, com imagem, para cada um dos incoterms, para facilitar o entendimento também do corretor sobre o que são esses incoterms. Ele vai ter a explicação e vai ter um desenho, um gráfico mostrando aonde começa e onde termina a responsabilidade de cada uma das partes, tá? A importação CIF, por exemplo, vale a pena comentar também, os corretores ou as pessoas que tentam fazer isso acham que a cobertura ela é de casa a casa, ou door to door, como se fala no comércio exterior. E não é. A cobertura termina no porto de chegada da mercadoria. Quando existe uma contratação CIF, ela termina no porto e muita gente acha que é um door to door e não é. Por isso, de ter esse material no e-book, por isso ajudar a desmistificar e ajudar o corretor a ter esse material que é um argumento de venda, né? Os riscos da exportação, assim, uma outra pegadinha também, um detalhe, quando você faz um seguro de exportação, até a mercadoria chegar no porto, por ser uma exportação, você tem uma isenção de imposto. O governo chama isso de impostos suspensos. Mas se você tiver um sinistro e for reexportar, você tem que pagar esse imposto. Então, qual é o nosso objetivo no Protector? Esses detalhes, esses incoterms, essas pegadinhas para quem não conhece, isso tudo vai estar contemplado dentro do nosso produto Protector Cargas para facilitar o corretor. Ele não precisa necessariamente saber de todos os detalhes. Nós vamos tentar contemplar esses detalhes importantes na venda, né? Para quem não tem especialização, imposto suspenso é uma novidade. Então, o produto vai contemplar isso. Seguindo para a próxima página, página 8. Ops, será que foi? Foi. Então, aqui eu vou falar um pouquinho de novidades para vocês, tá? Esse primeiro item aqui de nacionalização sobre águas, isso é uma coisa importante. Hoje, quando você importa uma mercadoria, você tem regras da Receita Federal para nacionalização. Vou citar rapidamente aqui, eles chamam de canal verde, canal vermelho, canal amarelo ou canal cinza. Então, o canal verde, a Receita não olha, ela só olha a documentação e manda o contêiner para o destino final. É claro que tem as regras mínimas de segurança, precisa ter um cadastro prévio, o importador precisa ter frequência para que ele possa ter esse direito de usar esses tipos de canais. Agora tem uma novidade que a Receita, que no final de 2017 foi aprovado, que eles chamam de nacionalização sobre águas. É bastante interessante, já é comum em outros países e o Brasil começou a aplicar, eles chamam isso de OEA, ou Operador Econômico Autorizado. Então, seguindo as regras
de segurança da Receita Federal, muitos importadores vão poder se enquadrar nisso, e isso é importante para nós na questão do seguro. Quer dizer, por importador ele tem um ganho expressivo de tempo, ele tem uma economia de armazenagem, ele tem vários benefícios, menos burocracia. Mas aonde isso influi no seguro? Então a gente tem que estar atento a isso. Né? Como se fala muito hoje de logística 4.0, muitas novidades, o seguro tem que se adaptar a tudo isso, né? As regras de comércio exterior, as regras de logística. Então, nós vamos soltar também alguns, dentro do que for possível, alguns spots, alguns anúncios explicando sobre essas novidades, tá? Então, mas para fins de seguro, eu posso adiantar que não muda nada. Se nacionalizou sobre águas, o seguro já está adaptado a isso. Quando você tem um indício de avaria, você tem que protestar o causador do dano, e essas regras todas estão contempladas nas nossas explicações, nas nossas condições do seguro, tá? Novamente, então, o termo Incoterm, nós já temos um e-book sobre os Incoterms atuais, estamos atentos a novas mudanças que poderão vir em 2020, isso é muito importante para quem quer atuar em seguro de transporte internacional, tá? E tem o nosso e-book com essas explicações. O Protector, o gerenciamento de risco é o próximo item. Esse é uma coisa muito importante também. Se fala muito de gerenciamento de risco no transporte nacional, seguro para transportadores, pelo tema de roubo no Brasil é muito frequente, está toda hora na mídia, roubos no Rio de Janeiro especialmente. O transporte internacional também requer cuidados. Às vezes são cuidados mais especiais, não ligados ao roubo, mas também com relação à avaria. Então, tipos de mercadorias, desde a origem até o destino final, precisam de gerenciamento de risco, né? Inspeções prévias, como essa mercadoria vai ser acondicionada, tem uma série de detalhes que nós estamos envolvidos, e para cada tipo de mercadoria a gente fornece uma solução. Então, o gerenciamento de risco também é importante no transporte internacional, né? Dentro do Protector Cargas, então, finalizando, nós já temos o produto apólice avulsa, que você, corretor, pode simular e contratar, sem falar com a seguradora. Você tem as mercadorias previamente determinadas no produto, as taxas, você com alguns toques você simula e consegue emitir a apólice de forma instantânea. E agora nós temos o seguro anual, né? Nessa linha de digitalizar, de simplificar, para ajudar a inserção do corretor nesse segmento, a apólice anual, que a Mariana em seguida vai explicar para vocês como é que funciona, né? E em breve teremos também para transportador rodoviário. Aí nós faremos um próximo webinar sobre esse assunto. Então, brevemente era isso, essa mensagem inicial. Obrigada, vou passar para a Mariana. Primeiro, bom dia para todo mundo. A gente está bem feliz que a gente tem muitos corretores que estão inscritos aqui, que têm interesse no nosso produto, e para a gente isso é muito importante. É esse sucesso que faz com que a gente consiga desenvolver novos produtos, melhorar o produto que é existente, né? Então, assim, o que eu peço para vocês é os feedbacks que vocês tiverem para passar para a gente. Eu não senti falta de alguma coisa, ou alguma coisa não está clara, gostaria de que tivesse uma opção, enfim, tudo que vocês entenderem que possa ser uma melhoria, que vocês mandem e-mail para a gente, porque tudo isso vai ser considerado. E como a gente está sempre atualizando, né, fazendo novas versões, a gente vai incluindo essas melhorias nas próximas versões. O avulso, nos próximos meses, a gente deve ter algumas melhorias de algumas situações que a gente foi identificando. Conforme os corretores vão conversando, vão trazendo para a gente as situações dos segurados, a gente consegue ir melhorando, né, o nosso produto, fazendo com que ele se torne... ajude vocês no dia a dia, né? E aí o nosso intuito é fazer com que vocês estejam próximo do cliente e que vocês não precisam, como o Salvatore falou, sejam especialistas no segmento, mas que vocês consigam entender a operação do cliente e que aí toda essa cadeia logística, que ela esteja contemplada dentro do seguro que ele está contratando, para depois ele não ter um problema futuro. No nosso e-book também, a gente, lá no nosso site, também tem
tem um e-book em relação ao sinistro, né? Então, lá tem todo o passo a passo do que deve ser feito quando a mercadoria chega aérea, marítima. Então, tem todo esse passo a passo. Tem os contatos da nossa central, alguns diferenciais que a gente tem, que o nosso retorno é bem rápido, que hoje está em até 6 horas, a gente retorna com o que deve ser feito, com as instruções. Então, tudo isso está dentro da nossa central e cada vez a gente vai colocar mais material lá para vocês utilizarem no dia a dia. Tá? Eu vou começar aqui mostrando para vocês como funciona o Protector Apólice anual. Vocês devem entrar usar o login e senhas de vocês, que vocês já têm do Protector, né? E aí entrar aqui nessa telinha que está em evidência aqui do beta, né? Que está experimente. Aí vocês clicando nessa telinha, tem alguns outros produtos também que vocês podem visualizar depois. E aí vocês clicam em Protector Cargas e fazer cotação. E aí, como o Salvatore falou, em breve a gente vai lançar também o transporte nacional e para transportador. Então, a gente está terminando algumas definições, mas já está previsto também, né? E aí aqui vocês, por enquanto, podem escolher entre importação e exportação. E aí vocês selecionam a moeda, lembrando que na exportação é sempre dólar, então ele nunca vai deixar vocês contratarem em real, né? Então já está parametrizado para isso. Aí depois vocês colocam os embarques no meio de transportes, que é bem simples também. Geralmente vocês podem até colocar todos os modais para que tenha todas as coberturas, se vocês tiverem alguma dúvida. Tá? Porque colocando todos os modais, todas as coberturas serão contempladas automaticamente, né? A não ser que vocês tenham certeza que o cliente só tenha um aéreo ou marítimo. E aí aqui nas rotas, vocês podem incluir até 5 rotas, né? A gente pede para sempre incluir as principais. As informações são provavelmente o que vocês já devem ter no questionário de vocês, são informações bem básicas. Aí aqui na vigência, vocês podem, não tem como selecionar uma vigência retroativa, né? Ela sempre vai ser futura, mas não precisa ser exatamente o dia de hoje, pode ser o seguro que vence no final do mês, então vocês conseguem selecionar aqui a vigência certinho. Aqui em percurso rodoviário é uma informação importante também, porque às vezes algumas empresas têm veículo próprio, então vocês precisam perguntar se eles têm veículo próprio para que também tenha essa cobertura, né? Para que ela saia na apólice. E no transporte internacional, é bem comum ter apólices para despachantes, agentes de carga, que eles acabam estipulando as apólices para os clientes deles. Então, a gente tem um campo aqui também de estipulante, tá? Então, também pode ser contratada uma apólice para um estipulante a favor dos beneficiários que serão incluídos posteriormente. Aí, o próximo item são as mercadorias, que elas estão resumidas em grupos. Então, a gente às vezes escuta o corretor, mas tem mais mercadoria excluída que incluída. É que, na verdade, a gente tenta deixar bem detalhado o que está excluído, né? E o que pode ser feito está em grupos, né? Então, a quantidade acaba sendo menor, mas é porque a gente detalha, se preocupa mais em deixar evidente o que está excluído e não o que está coberto, né, de uma maneira tão detalhada. Aí aqui vocês podem selecionar essa mercadoria nova ou usada. Algumas empresas têm importação e exportação de equipamentos usados, às vezes uma linha de produção ou algum equipamento que vai para reparo. Então, a gente orienta sempre colocar uma opção também para mercadoria usada, para que na apólice tenha essa cobertura. E aqui também pode ser incluído até 5 mercadorias, tá? E aí, vocês colocam aqui, né, com a mercadoria, vai selecionar o tipo, colocar a descrição. Aí, a embalagem também é um ponto importante, porque se a embalagem, por exemplo, se for uma mercadoria a granel ou tiver alguma particularidade, para que também vocês não tenham que ficar selecionando a cobertura, quando vocês selecionarem a embalagem, as coberturas já vão ser selecionadas. Mas se for um transporte que geralmente é em container, que não tem muita particularidade, vocês podem selecionar que a embalagem é adequada, colocar o limite para essa mercadoria, porque às vezes você pode ter mercadorias com valores maiores e outros menores, e o percentual que isso representa do todo, tá? Porque
esses dados, quanto mais detalhado, melhor, porque é isso que vai efetuar o cálculo da taxa. Tá? Aqui eu coloquei no exemplo que vocês estão vendo, eu inseri duas mercadorias, 2 tipos, inseri uma nova e uma usada, só para vocês visualizarem, né? E aí agora aqui vem as informações em relação aos limites. Então ele pergunta qual é o limite do percurso complementar ou preliminar, o percurso interno, né? Que foi o que o Salvatore comentou, em relação a gerenciamento de risco, esse tipo de coisa. Então, essa informação é bem importante, porque aqui ele já vai falar quais são as regras, o que precisa ser feito em relação ao gerenciamento. Aí, o limite máximo de garantia que ele deseja contratar, né? Aí, essa informação vocês vão colocar aqui. E aí, o valor médio por embarque e a previsão que ele tem anual, né? O quanto ele espera movimentar no ano, tá? E aí, aqui embaixo tem as verbas, né? Que isso é um ponto importante. E é uma coisa que vocês precisam frisar com os clientes. Porque, por exemplo, se algum cliente de vocês fizer uma importação CIF e ocorrer um sinistro, ele não vai conseguir ressarcir os impostos, não vai conseguir ressarcir as despesas, lucros esperados, que são todas as verbas que ele conseguiria incluir num seguro se ele estivesse contratando no Brasil. Então, isso é um argumento de venda importante para vocês que vocês precisam reforçar, né? E o outro ponto também é que a mercadoria só está coberta até a descarga do navio. Então, ela tem todo aquele percurso que ela fica no armazém alfandegado ou na infraero, tem todo o trânsito rodoviário. Então, na verdade, a mercadoria está muito mais exposta, né, quando chega no Brasil do que, às vezes, num trajeto internacional. E muitas empresas não estão observando esse ponto. Então, a gente, às vezes, acaba ouvindo, eu não sabia que eu tinha que contratar, porque eu importo CIF. Então, às vezes, é até um desconhecimento de saber aonde acaba a responsabilidade, e, por isso, a importância de olhar todos os incoterms e, pelo menos, o CIF e o FOB, ter na ponta da língua, para vocês saberem discutir esses argumentos com os clientes de vocês. Deixa eu ver o que mais. Aí aqui vocês podem, então, escolher as verbas. Geralmente, alguns clientes, eles têm os valores do frete separado e os impostos, eles têm uma previsão. Às vezes, eles não têm, então, a gente deixou um campo, se esse valor já estiver incluído na previsão que ele estiver informando. E aí, se ele desejar contratar lucros esperados e despesas, tá? Eles conseguem contratar até 10% aqui, mas, às vezes, eles podem contratar 5%, enfim, o percentual que eles quiserem. Aí aqui são umas perguntinhas de sinistro, né? E que aí também precisam ser preenchidas, isso é uma informação importante. Então, não é nada longo, né? Enfim, pergunta só os eventos que tiveram nos últimos 2 anos, então a quantidade, qual foi o tipo de ocorrência, o valor, e ele pede só para informar o valor somado de tudo e o valor do maior evento, tá? Isso também é bem simples. E aí, depois que vocês preencherem todos esses dados, já vai aparecer aqui embaixo todas as coberturas que vão ser contratadas, tá? Automaticamente. Então, vocês não precisam ter o trabalho de ficar, eu não contratei uma... E se o navio fizer um transbordo, né? Então, eu não tenho... é um embarque aéreo, o valor não é declarado. Então, estão todas as coberturas previstas aqui, tá? Aí, vocês vão clicar no botãozinho que tem aqui ao lado, que é o calcular. E aí ele vai informar qual é o prêmio aqui para vocês. E aí aqui no prêmio, vocês podem, dependendo da franquia que vocês selecionarem, o prêmio vai ser maior ou menor, né? Então, se a franquia for maior, o prêmio vai ser menor. E uma coisa importante também, em relação à exportação, é que os seguros contratados no exterior, geralmente eles têm franquias maiores que as que são praticadas no Brasil. Então, isso também é um ponto positivo para vocês ressaltarem. Geralmente, o que a gente costuma acompanhar no exterior, a franquia mínima é $20 mil, são valores que não são tão baixos, né, se a gente for considerar valores de embarques pequenos. Então, é muito importante vocês também ressaltarem esse ponto, que na exportação a gente não aplica franquia, né, usualmente. Então, é até um benefício que ele pode conceder para o cliente dele, ajudar o cliente dele a negociar no exterior com essa cobertura, né, com seguro já no Brasil.
Existia muito esse mito de que lá fora o seguro era mais caro, mas hoje, com a abertura de mercado, as taxas são bem niveladas, né? Então, não existe esse mito e isso precisa ser contestado por vocês. Bom, aí aqui a franquia e aqui tem um botãozinho que é de complexidade e aí isso aqui vocês conseguem, tem um prêmio, mas vocês conseguem dar algum desconto para o cliente, ele tem uma margem que vocês conseguem, para vocês conseguirem negociar com o cliente final de vocês, para não ser uma coisa tão restrita, tá? Então, são 2 pontos que vocês conseguem alterar aqui. A franquia, que aí isso vai afetar o prêmio para mais ou para menos, e nessa questão aqui de complexidade, tá? Que vocês também podem alterar. Aí, quando vocês clicarem em gerar cotação, vai aparecer essa primeira telinha aqui em salvar cotação. Aí, nessa tela, ele vai pedir todos os dados do cliente. Né? Aí, vocês vão informar CNPJ, enfim. Aí, aqui embaixo, tem aquela pergunta se ele é exposto, PEP ou FAQ. Aí, vocês, enfim, se ele não for, vocês colocam que não. E aí, coloca a forma de pagamento, né, que pode ser até em 10 vezes. Os boletos que são em dólar, ele pode ser convertido no banco pela Petax do dia anterior. Isso é um ponto importante, porque agora, por exemplo, teve uma valorização do dólar. Então, se às vezes as empresas que fazem uma importação em reais, elas podem ter uma perda de câmbio, né? Se elas não contratarem o seguro na moeda do embarque. Então, a gente sempre recomenda fazer a contratação do seguro em dólar, né? Mas, na importação, eles podem escolher contratar em reais, tá? Após vocês preencherem todos esses dados aqui, vai gerar essa cartinha que está aqui ao lado, que é a proposta de seguro, tá? Aí, essa proposta vocês conferem, e aí o cliente, enfim, enviam para o cliente, ele assina e envia para a gente. E aí, está finalizado todo o processo. Bom... A minha parte acabou, como vocês viram, é bem simples. Eu tentei explicar de uma maneira bem didática, mas a gente vai deixar disponível depois um material para vocês, com um passo a passo. E se vocês tiverem dúvidas, vocês fiquem à vontade para conversar com a gente, mandar e-mail, qualquer coisa. E agora eu vou passar para o Vanderlei, que vai dar alguns exemplos, que eu acho que sinistro é um excelente argumento de venda para vocês poderem falar. Bom dia, pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês e espero ter um só de sinistro em pouco tempo, né? Sinistro é um assunto muito interessante e empolga quando a gente começa a falar. Eu vou falar brevemente dos principais riscos, né, que as mercadorias importadas ou exportadas estão sujeitas. São os riscos de avarias particulares, basicamente são todos os sinistros normais que a gente vê ocorrerem no dia a dia. Pequenas avarias ou grandes avarias ou acidentes com meio de transporte, ele pode ser rodoviário, aéreo, marítimo, faltas, roubos, etc. Né? Essas são as ocorrências mais comuns que nós temos, que são 99% dos sinistros que nós somos comunicados. E que é o risco que as mercadorias estão mais expostas de ocorrência nas importações e exportações. E eu vou falar também um pouquinho de avaria grossa, que é um assunto um pouquinho mais complexo, mas que com o auxílio da seguradora, na ocorrência de uma avaria grossa, o segurado se sente mais amparado e protegido até nas providências que ele tem que tomar, que parte delas a seguradora já toma, para garantir o sinistro ao segurado e as providências necessárias para recebimento da mercadoria, que são procedimentos específicos no caso de avaria grossa. E muito importante, a maioria dos segurados não conhecem, né? A gente vai falar um pouquinho e citar alguns exemplos. Lembrando, né, eu sempre gosto de dizer isso, que nós, no mercado segurador, sabemos que um sinistro é um sinistro, é uma ocorrência de um risco concreto. Mas pensando do lado do segurado, um sinistro pode representar uma crise muito grande para ele, né? Principalmente se ele não tiver seguro. Se ele não tiver seguro, ele que vai ter que tomar todas as providências para garantir um eventual direito de regresso, a vistoria da mercadoria, e com o seguro eles têm mais amparo nesse aspecto, porque a seguradora pode orientá-lo, participar de todo esse processo e orientá-lo
nas providências necessárias para recebimento da indenização e para garantia de um eventual regresso e providências no caso de avaria grossa, que é muito mais complexo, né? Aqui eu trouxe um vídeo que é muito interessante, que a gente não acha que não acontece, né? O mar é muito grande, os navios são dotados de uma tecnologia muito avançada, já se tem notícias aí da construção de um navio que vai ser uma espécie de drone marítimo, quase sem tripulação, e daqui a alguns anos, talvez 15, 20 anos, os navios vão ser, não vão precisar mais ter tripulação, eles vão ser autônomos, no sentido de navegar sozinhos e chegar aos portos sozinhos. Isso é muito interessante e o seguro tem que se adaptar a isso, né? Mas hoje, já com a tecnologia empregada na navegação marítima, com todos os equipamentos, satélite, radar, sonar, não há uma estrada, né? Então o mar é aberto, é muito grande, ainda acontecem algumas coisas e são muito comuns de acontecer, que podem causar danos à mercadoria. A gente pode colocar o vídeo para exemplificar o que eu estou dizendo. Isso são 2 navios que estavam saindo de algum porto, né? Acho que é no canal de Suez, próximo ali. A navegação marítima foi muito leva algum tempo, mas você consegue parar o veículo. Ele é dotado de algumas tecnologias que nos auxiliam a condução melhor. Os navios são dotados de tecnologias muito superiores. Só que uma coisa que a gente não vê e não é comum para nós é como esses navios manobram, né? E às vezes nessas manobras, principalmente na entrada e saída de portos, podem acontecer ocorrências como essas que vocês estão vendo. Aparentemente, os 2 navios, né, eles estão se distanciando, eles estavam em rota de colisão, estão se distanciando, mas infelizmente as manobras não foram bem sucedidas e eles acabam sofrendo ali um abarroamento. Os 2 navios se chocam, né? E isso é um fator importante na causa de avarias. O impacto de um navio, de 2 navios, né? Eles causam avarias à carga e essas mercadorias importadas ou exportadas vão necessitar o segurado vai necessitar de um auxílio para a apuração de eventuais prejuízos. Mesmo que sua carga não seja afetada, que a carga do importador e do exportador não seja afetada, ela pode necessitar de um auxílio porque pode ocorrer eventualmente algum dano não visível. E a seguradora auxilia nesse processo de vistoria e apuração desse prejuízo e eventual indenização. Isso é um exemplo de um risco coberto pelo seguro de transporte internacional, tanto na importação quanto na exportação, que o abarroamento de 2 navios podem causar e aí ele teria cobertura no seguro. Como vocês veem na imagem, aparentemente, como eu disse, as manobras eram bem sucedidas, mas olha, eles estão novamente em rota de colisão por erro da tripulação, enfim, descuido, e vão acabar se chocando em mar, né? É muito interessante essas imagens que demonstram aqueles riscos que a gente acha que não vão acontecer, né? 2 navios se chocarem em mar, nós imaginamos que é impossível, mas não é. E estão se tornando essas ocorrências cada vez mais comuns, porque o mercado internacional de importações e exportações depende 95% do transporte marítimo. E cada vez nós temos mais navios navegando nos mares, né? Trazendo mercadorias para o Brasil e levando mercadorias do Brasil. Em março deste ano, nós tivemos muitas ocorrências como essas nas entradas e saídas dos portos, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo. Foi um mês, nos últimos anos, que teve mais ocorrências desse tipo. Então, isso é para exemplificar, e aí falar um pouquinho agora dos sinistros, né? Falando de sinistros de avarias particulares,
eles geralmente representam prejuízos menores, envolvem menos complexidade para a regulação. Um comissário de avarias habilitado faz uma regulação bem feita e garante todas as etapas do processo, resolvido com as vistorias particulares, que muitas vezes há necessidade de convocação do próprio armador, do próprio transportador marítimo, para a participação. E falando nessa parte de vistoria, eu afirmo, nós temos uma rede, em termos de Brasil, muito vasta, com comissários de avarias especializados na regulação de sinistro de transporte e mundial, com as maiores empresas operando no mundo inteiro. E quando nós necessitamos, nós temos contatos com essas empresas no local da ocorrência, fora do Brasil, e representantes no Brasil, o que facilita muito o trâmite do processo, porque nós falamos tanto com essas empresas lá fora, esses comissários de avarias locais, como os seus representantes aqui no Brasil. Em termos de avaria grossa, eu vou fazer uma pequena definição de avaria grossa, eu acho que é importante, né, que são aquelas ocorrências que causam danos à carga ou não, elas podem causar danos à carga ou não, mas que ocorrem em virtude de algum perigo iminente, inevitável, e que o navio pode sofrer. E os atos praticados pelo capitão e pela tripulação podem evitar ou minimizar a ocorrência desses incidentes ou desses prejuízos. Então, são atos deliberados, intencionais, para se evitar um mal maior e salvar a expedição marítima, navio e carga, para que ela chegue ao seu destino total ou parcialmente salva, né? A regulação desses sinistros de avaria grossa, elas são mais complexas do que uma avaria particular, muito mais complexas. Os armadores, os donos do navio, eles exigem certas garantias, tanto do segurado quanto da seguradora, caso exista seguro, para que a carga, por exemplo, seja entregue no destino final. Então, se você não der algumas garantias, você não recebe a carga. O segurado, o importador, não vai receber a carga. Isso é legal, previsto nas convenções internacionais e lei brasileira, e a seguradora, no caso da existência do seguro, fornece essas garantias para que a carga seja liberada e auxilie o segurado nesse processo de liberação de carga e vistorias, mesmo que a sua carga não tenha sofrido avarias. É importante fazer uma vistoria particular para se apurar exatamente se sofreu ou não sofreu. Eu tenho um outro vídeo que eu vou colocar agora, para que a gente veja um exemplo de avaria grossa, né? Esse vídeo demonstra, primeiro ocorreu uma explosão a bordo do navio, num dos containers que estava embarcado. Foi um sinistro de grande proporção, que atingiu outras cargas, e que o transportador marítimo, o armador, teve que tomar algumas ações, atitudes, para minimizar esse fato, essa ocorrência. Isso é avaria grossa. O dano à carga em si está regulado pela avaria particular, mas as despesas tidas pelo armador, pelo transportador marítimo, para conter, evitar ou minimizar esses fatos, esse prejuízo, é uma avaria grossa. E essa avaria grossa é regulada por um árbitro regulador, que é nomeado pelo próprio armador. A seguradora acompanha, mas não tem ação sobre isso. E essa avaria grossa determina o rateio entre todos os participantes dessa expedição marítima, dessa viagem, navio e donos de mercadoria, o rateio das despesas tidas pelo armador para minimizar esses danos. E isso é um processo muito demorado, porque no navio, hoje nós temos navios que transportam mais de 8.000 containers, né? Uma avaria grossa, então, envolve todos esses 8.000 donos de mercadoria, além do próprio dono do navio. E essas despesas são rateadas entre todos. O árbitro regulador, ele vai fazer exatamente isso. Reunir todos os comprovantes de despesas tidas com a avaria grossa e fazer o rateio entre os 8.000 participantes da expedição e o navio. O último caso que nós tivemos de avaria grossa, se eu não estou enganado, foi há 3 anos atrás, exatamente um muito parecido com esse,
e que até hoje nós não temos ainda o resultado da divisão das despesas. Nós estamos acompanhando o processo, muitos containers foram envolvidos, também foi um acidente de grandes proporções, e que a gente está aguardando ainda o rateio para fazer o pagamento da avaria grossa. Em contrapartida, quando a mercadoria chegou no Brasil, ela foi vistoriada por os nossos representantes, os comissários de avaria, e, se não sofreu dano, foi automaticamente liberada. Se houve danos, houve o pagamento da indenização. Então, para o segurado, a garantia do seguro é muito importante nessas ocorrências, tanto de avarias particulares como de avaria grossa. Lembrando, né, que a seguradora auxilia na minimização da crise que o sinistro causa aos segurados, importadores e exportadores. O papel da seguradora é justamente esse, da garantia de seguro para essas mercadorias e ajudar a minimizar essa crise que é implantada com a ocorrência de um fato, de um sinistro como esse que eu mostrei para vocês. Apesar da avaria grossa ser menos corriqueira, ela é tão importante quanto a avaria particular porque causa um prejuízo imenso a todos os envolvidos. Espero que tenha falado alguma coisa interessante de sinistro, e aí nós abrimos agora para perguntas. Eu passo para o Roberto. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado. Foi muito interessante, realmente informações valiosas. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que pode ser interessante para todos, né? Então, quando um cliente contrata uma importação ou exportação, onde o container iria no porão do navio, não iria no porão do navio, mas no transbordo ou no momento do carregamento, o mesmo acabou indo no convés. Nesse caso, a cobertura passa automaticamente pela restrita C ou mantém a ampla A, já que o mesmo não tinha conhecimento. Então, acho que tem pelo que entendi, uma alteração e a mercadoria num determinado local vai para outro e aí muda a cobertura? Hoje em dia, os navios eles são basicamente porta-containers, né? É difícil ver um navio que tenha porão ou convés. O porta-container é um navio específico para transporte de containers e essa questão do porão e convés fica minimizada em virtude dessa tecnologia de porta-containers. Nosso entendimento é que se houver uma mudança involuntária no local do armazenamento, local de estocagem do container durante o transporte, sem conhecimento do segurado, a cobertura continua valendo a cláusula A, cobertura ampla A. Mas hoje em dia, eu volto a frisar, os navios são basicamente porta-containers, não tem mais quase navios de carga geral, né? Então esse risco é quase que nulo praticamente. Tem mais uma outra pergunta. Quando o cliente efetua uma importação com Incoterm, que a responsabilidade termina no momento da descarga do navio, de quem fica a responsabilidade caso ocorra algum sinistro no período que a mercadoria estiver no armazém? Deixa eu só abrir aqui. Quando o cliente efetua uma importação com Incoterm, que a responsabilidade termina no momento da descarga do navio, de quem fica a responsabilidade caso ocorra algum sinistro no período que a mercadoria estiver no armazém dentro do prazo de 60 dias para marítimo terrestre ou 30 dias no aéreo? A mesma estaria sem cobertura ou o cliente consegue cobertura pelo transporte nacional durante a permanência? Agora tem duas perguntas embutidas aí, né? Se você olhar pelo termo de responsabilidade entre as partes, a responsabilidade do exportador, vamos pensar que seja uma importação Brasil, CIF, a responsabilidade do exportador ela termina no armazém. Mas se o seguro foi feito aqui no Brasil, ele vai cobrir até o destino final, né? Então vai a orientação do corretor para atender a essa demanda. Então, vou tentar dar mais um exemplo aqui, porque isso também é uma problemática no Brasil.
essa questão de o seguro que nunca foi obrigatório, mas se fosse contratado, teria que ser contratado no Brasil, se é CIF ou não CIF. O que está acontecendo é que 2 Incoterms permitem que o seguro seja feito no exterior. E, principalmente, empresas que fazem importação ou exportação intercompany, né? A matriz manda para a filial ou vice-versa, eles fazem seguro no exterior até o porto no Brasil e do porto para frente querem deixar por conta do comprador aqui. Isso é o pior dos mundos, né? Porque as seguradoras não vão querer pegar só o seguro de transporte nacional, a parte que é onde tem mais exposição, embora a viagem principal seja marítima, seja mais longa, o risco do transporte rodoviário, que nós chamamos de viagem terrestre complementar final, essa exposição também é muito grande, está sujeito a acidente, com todo esse problema de infraestrutura que nós temos no Brasil, condições de estradas, transportadores e tal, esse é o risco pior. Então, as seguradoras, quando aceitam, elas excluem os riscos pré-existentes e dão uma condição, um gerenciamento de risco apertado e cobram um preço como se fosse para a viagem toda. Então, essa discussão é muito quente, muito premente. Nós não gostamos de fazer só a parte final, daí vem a especialização, daí vem a orientação para evitar esse tipo de problema. Então, mas na primeira pergunta, e depende das responsabilidades das partes, é isso que eu entendi bem, né? Ela pode acabar a responsabilidade do vendedor no porto, mas o seguro continua até o destino final. Outra que eu acho que o Vanderlei pode responder, a vistoria particular não existe mais no Brasil? Na verdade, talvez a pergunta se refira à vistoria aduaneira oficial, né? A vistoria aduaneira ou oficial, ela foi extinta desde 2012, que era aquela vistoria feita pela Receita Federal para verificação de danos, faltas e imputação de responsabilidade para recolhimento dos tributos. Ela acabou desde 2012, né? Esse processo foi simplificado, mas a vistoria particular é toda a vistoria feita por comissário de avarias designado pela seguradora. Ela continua existindo. O que não existe é a vistoria oficial ou vistoria aduaneira, tá? Tem uma outra pergunta, se vocês me permitem. Carta protesto protocolada no transporte internacional de importação e de exportação. Na falta da carta protesto, na falta do protocolo da carta protesto, comprovante do correio com AR, aviso de recebimento, serve em substituição ao protocolo? Sim, desde que seja protocolado, seja recebida a carta protesto dentro do prazo legal. A lei brasileira determina que o protesto seja feito, seja recebido pelo eventual causador do dano em até 10 dias da constatação de eventuais faltas e avarias. Então, nada impede que o protesto seja enviado por AR, pelos correios com AR, mas o recebimento da carta, a data que vai constar lá no AR de recebimento, tem que estar dentro do prazo previsto na lei, que é de 10 dias. Nós temos hoje a possibilidade, e a Argo já homologa e participa disso, autoriza os segurados a fazerem, que é o protesto por e-mail, com certificação digital. Ele substitui a carta física pelo envio de um e-mail certificado digitalmente, que é muito mais rápido de chegar no destinatário e menos caro. É muito mais barato que uma carta registrada. Menos risco de se perder no caminho, de não chegar no prazo, porque o e-mail você manda agora, ele chega em segundos, minutos talvez, no destino. E essa certificação digital demonstra, através de um relatório, todo o caminho de e-mail, inclusive se ele foi aberto, lido, se os anexos foram abertos e lidos, ou se ele foi deletado. Então, nós temos a comprovação de entrega num e-mail válido, diga-se de passagem, o e-mail de destino tem que ser válido, e isso substitui totalmente a carta física enviada por AR. Agora tem uma pergunta aqui para a Mariana. Existem restrições para a contratação do seguro internacional? No momento da cotação, o sistema informa algum tipo de recusa? O sistema ele não recusa, ele vai recusar
por tipo de mercadoria, por dados do risco. Ele não faz essa discriminação. No avulso, tem essa questão dos incoterms. Então, lá no avulso, tem quais são os incoterms que são possíveis ser contratados numa importação ou numa exportação. Agora, na apólice aberta anual, não tem essa trava, tá? Ou seja, se passou, está aceito o risco. Senão, o próprio sistema já não permite dar continuidade, né? Bom, pessoal, eu acho que já respondemos aqui a maioria das perguntas. Agora, o nível de pergunta é muito específica, de casos pontuais, e a gente responde por e-mail também para atender a demanda específica. Só os últimos recados que eu gostaria de passar. Então, essa apresentação ela vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, Argo Protector. Então, toca o sininho lá, se inscreva e receba a atualização de quando o vídeo será postado. Tem também outros vídeos que a gente vem postando. Tem a nossa websérie, que está um sucesso, mais de milhares de visualizações. Já estamos no quarto episódio, quarto ou quinto, mas você pode assistir todos os episódios dessa websérie, da outra websérie que a gente já fez. E também gostaria de informar que em setembro, fim de setembro, estaremos também participando do Conec, né, para estar junto aos corretores que lá participarão, né. Então, todo o pessoal que faz aqui os webinars e faz todo o atendimento vão estar lá fisicamente também. Quem puder participar, vai ser uma honra encontrá-los. Tá? Então, além do YouTube, também tem as outras redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn. Curta lá, nos siga e fique ciente das nossas novidades, que para esse segundo semestre serão muitas, eu prometo. Muito obrigado e até a próxima.